As negociações de paz entre Ucrânia e Rússia têm sido um dos temas mais complexos e polarizados no cenário político internacional. Em meio a essa crise, diversos líderes mundiais têm tentado mediar o conflito, buscando soluções diplomáticas que amenizem o sofrimento humano e estabilizem a região. Entretanto, as declarações recentes de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, destacam a percepção de que o Brasil, sob a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, perdeu relevância como mediador nas negociações entre as duas nações. Zelensky afirmou que o trem do Brasil já passou, deixando claro que não enxerga mais o presidente brasileiro como um ator relevante no cenário diplomático do conflito. Essas palavras ecoaram de maneira contundente, levantando debates sobre o papel do Brasil na política internacional e as estratégias adotadas por Lula em sua tentativa de mediar o conflito. Explorando o papel histórico do Brasil como mediador, os desafios atuais da diplomacia brasileira e as perspectivas futuras. O papel do Brasil no cenário diplomático internacional. Historicamente, o Brasil sempre buscou desempenhar um papel de destaque na diplomacia internacional. Durante os governos anteriores de Lula, o país foi reconhecido por sua política externa ativa, marcada por negociações multilaterais e a promoção do diálogo em crises globais. Um exemplo emblemático foi a participação do Brasil nas negociações nucleares com o Irã, em conjunto com a Turquia, em 2010. Essa atuação consolidou a imagem de Lula como um líder que defendia o multilateralismo e o diálogo entre as nações. Entretanto, a postura do Brasil nas negociações entre Ucrânia e Rússia apresenta uma realidade diferente. Desde o início do conflito em 2014, agravado pela invasão russa em fevereiro de 2022, o Brasil manteve uma posição cautelosa, evitando tomar lados de forma explícita. Durante o atual governo de Lula, essa neutralidade se intensificou, com o presidente defendendo o diálogo e criticando sanções unilaterais impostas contra a Rússia. Embora essa postura tenha como objetivo preservar a tradição brasileira de neutralidade, ela também tem sido criticada como ambígua ou insuficiente para lidar com a gravidade do conflito. A crítica de Zelensky ao Brasil. As declarações de Zelensky em Davos trouxeram à tona uma crítica direta à relevância do Brasil no contexto das negociações de paz. Ao afirmar que o trem do Brasil já passou, Zelensky indicou que as oportunidades para o Brasil desempenhar um papel ativo como mediador foram perdidas. Essa avaliação parece estar diretamente relacionada às conversas anteriores entre os dois líderes, nas quais aparentemente não houve avanços concretos em termos de propostas de mediação. Além disso, Zelensky destacou que o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos não alteraria essa percepção sobre o Brasil. Essa afirmação sugere que o problema não é apenas circunstancial, mas também estrutural, refletindo uma percepção de que a política externa brasileira, no momento, carece de influência suficiente para atuar em crises de alta complexidade, como a guerra entre Ucrânia e Rússia. O contexto das negociações de paz, as tentativas de mediação entre Ucrânia e Rússia, tem sido um desafio constante para a comunidade internacional. Desde o início do conflito, organizações como as Nações Unidas e países como Turquia, França e Alemanha têm se esforçado para negociar, cessar fogos e estabelecer diálogos entre as partes. Entretanto, a guerra se mostrou resiliente a soluções rápidas, devido à profundidade das tensões históricas e territoriais que envolvem as duas nações. Nesse contexto, o papel de mediadores internacionais é crucial, mas também extremamente complexo. Para que um país ou líder seja considerado relevante nesse cenário, é necessário ter não apenas credibilidade e neutralidade, mas também influência direta sobre os atores envolvidos. É aqui que surgem as limitações do Brasil sob a liderança de Lula. A postura de Lula em relação ao conflito. Desde o início de seu mandato, Lula tem enfatizado a necessidade de diálogo e negociação como solução para o conflito. Essa postura, embora alinhada com a tradição diplomática brasileira, enfrentou críticas por sua falta de firmeza em condenar a invasão russa. Além disso, a relação histórica do Brasil com a Rússia
incluindo laços comerciais e uma abordagem pragmática no âmbito do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tornou difícil para o governo brasileiro adotar uma posição mais contundente. Por outro lado, Lula também buscou se distanciar da narrativa de polarização, promovida por outras potências globais. Em discursos recentes, ele enfatizou que tanto a Ucrânia quanto a Rússia deveriam ceder para alcançar a paz, uma posição que gerou críticas de ambos os lados e contribuiu para a percepção de que o Brasil não é um mediador eficaz. O impacto das declarações de Zelensky. As declarações de Zelensky em Davos têm implicações significativas para a política externa brasileira. Primeiro, elas destacam a dificuldade do Brasil em se posicionar como um ator relevante em crises de alta complexidade. Isso contrasta com o histórico diplomático do país, que já foi elogiado por sua capacidade de diálogo e mediação em contextos internacionais. Em segundo lugar, essas críticas colocam em evidência os desafios enfrentados por Lula ao tentar equilibrar sua política externa entre os interesses nacionais e as expectativas da comunidade internacional. Enquanto o Brasil busca manter boas relações com a Rússia devido a laços econômicos e políticos, essa postura pode limitar sua capacidade de ser visto como neutro por outros países, como a Ucrânia. O futuro do Brasil como mediador global. Apesar das críticas, o Brasil ainda tem potencial para desempenhar um papel significativo na diplomacia internacional. Para isso, é necessário adotar uma abordagem mais assertiva e alinhada com os valores de direitos humanos e paz que, tradicionalmente, norteiam a política externa brasileira. Além disso, o governo precisa investir em fortalecer sua presença em fóruns multilaterais e estabelecer canais de diálogo que sejam vistos como genuinamente neutros por todas as partes envolvidas. A resposta a essas críticas também requer uma reflexão interna sobre as prioridades do Brasil no cenário global. O país deve decidir se deseja continuar com uma política externa de neutralidade pragmática ou se está disposto a assumir posições mais firmes, mesmo que isso implique custos diplomáticos. Considerações finais. As declarações de Volodymyr Zelensky sobre a irrelevância do Brasil nas negociações entre Ucrânia e Rússia são um alerta para a política externa brasileira. Elas revelam a necessidade de repensar estratégias e reafirmar o compromisso do país com a paz e a estabilidade internacional. Embora o papel de mediador global do Brasil esteja atualmente enfraquecido, o país tem recursos históricos e diplomáticos para reverter essa situação. Com uma abordagem mais estratégica e uma comunicação clara sobre suas intenções, o Brasil pode recuperar sua relevância e contribuir de forma significativa para resolver conflitos globais complexos, como a guerra entre Ucrânia e Rússia. Não deixe de nos seguir para você acompanhar as principais notícias do nosso país e do mundo.